crianças que existem pessoas diferentes dela. As pessoas falam que a escola não é lugar para isso. Eu entendo que a escola é lugar para isso. A escola é lugar para falar, olha, existem pessoas diferentes de você. Existem pessoas que entendem e que veem o mundo de forma diferente de você. Existem famílias diferentes da sua e que não são menos dignas. Simplesmente são diferentes. Exatamente. Então, eu defender que o homossexual, ele nasce homossexual, é dizer que existem pessoas diferentes e que elas devem ser respeitadas na sua individualidade. Ser respeitada da forma diferente. Exatamente. Né? Exatamente, porque não podemos tratar os desiguais iguais, né? Uhum. São assim, são assim. Agora, você falou da escola, que é um assunto que muito me interessa e nós tivemos, inclusive, aqui na cidade, um debate bravo, né, a respeito, porque foi feita uma cartilha aí, que foi entregue nas escolas para ensinar essa diversidade para as crianças. O que você entende, até no início eu perguntei se você falava com seus filhos, você falou ainda é cedo, né, e tal, mas eu sempre digo que eles são... Qual a idade? Existe uma idade que se pode dizer agora já estão preparados para ouvir? Porque na verdade a criança ela está lidando com sentimentos, tá formando sentimentos, né? Não existe uma regra. Eu vejo que não existe uma regra. Depende da maturidade da criança e depende do interesse. Eu vejo muito isso, assim, de acordo com a forma como a criança pergunta, com os questionamentos da criança. Agora, o que não tem idade é tratar as coisas com naturalidade. Isso não tem idade. Isso não tem idade. Isso não tem idade. Para dizer somos diferentes, existem pessoas diferentes, isso não tem idade. Até porque a criança é muito curiosa, né? Então, se ela vê uma situação uma criança chamando dois pais de pai, fala, mas tem dois pais, eu só tenho um. Então, criança, então você tem que tratar isso realmente com uma naturalidade. Com naturalidade, ela tem dois pais. Você tem um pai e uma mãe, ele não tem mãe. Tem dois pais. Ou tem dois pais e uma mãe em alguns arranjos familiares, mas explicar que somos diferentes, que temos peculiaridades. Então, ou seja, essa situação você entende que não tem regra, quem avalia se a criança está apta a receber aquela educação ou não, seria o quê? O pedagogo da escola. Assim, a escola, ela normalmente trata, e aí não vai tratar com uma criança de 3, 4 anos, a não ser que exista algum caso, algo que chame a atenção, mas não vai falar, por exemplo, sobre sexualidade. Com a criança. De forma mais aprofundada, sobre relações sexuais de uma forma mais aprofundada. Agora, tratar, por exemplo, sobre sexualidade, ao menos eu me recordo de quando eu estava na escola, era matéria da escola. Eu me recordo, mas eu não me recordo quantos anos eu tinha. Eu me recordo da quarta série, antiga quarta série. Eu tinha cerca de 10 anos, porque eu me lembro que a professora tratou quando tratou do corpo humano. Então, estava tratando do sistema digestivo e tratou do sistema reprodutivo. E aí ela tratou sobre sexualidade também. Mas de forma natural, explicando como as coisas funcionam. Hoje eu acredito que ela falaria, olha, existem pessoas diferentes, existem relações diferentes desse padrão. É um assunto muito delicado. Mas e com eu não sou relação pedagoga, não tenho essa formação em educação. Eu nem lembro para qual idade que foi feita essas cartilhas, você se recorda? Não, também não me recordo. Eu sei que existem editados alguns exageros, existem editados algumas coisas inadequadas que foram passadas um pouco do limite. Agora, eu entendo que proibir, falar nós não vamos tratar sobre isso, nós vamos ignorar uma questão social, isso não é adequado. Não é. Eu acho até que cria-se mais expectativas, né? Talvez cria-se um pouco mais de expectativas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trans, porque não sei se tem, além da legislação de família, se tem mais alguma coisa que seja interessante, porque eu vejo que muita gente quer conversar a respeito disso.
Então eu gostaria que você me falasse um pouquinho. Tá, o que você queria saber da pessoa trans? Trans. Como que funciona? É a mesma coisa do homossexual? Não é? Como que as pessoas se identificam? Elas sempre são homossexuais para chegar a ser trans? Como que funciona? Tem diferença? Tem diferença. Tem? Nem toda pessoa se identifica como homossexual para se colocar como trans. A pessoa trans, ela nasce com um sexo biológico, mas se identifica psicologicamente como uma pessoa do sexo oposto. Tá? Então, uma mulher trans, ela nasce com o sexo masculino, mas se identifica como mulher. O homem trans, ele nasce com o sexo feminino, mas se identifica como homem. Aí me diga uma coisa, aí inicia-se um tratamento psicológico, que você disse que 2 anos geralmente Pra é o que... cirurgia. Para isso. cirurgia, porque existe esse tratamento psicológico. As pessoas, elas Mas também... a pessoa trans não necessariamente faz cirurgia, especialmente os homens trans. Tá? Então, se tá tudo bem com ele, se a identificação tá bem, se ele se sente bem, se ele se sente adequado na sociedade, ele não necessariamente vai fazer o tratamento a cirurgia para o homem trans. Então, ele ela acaba sendo existe? simplesmente um homossexual. Não. Não. É Ele diferente. faz tratamento hormonal também, tá? O tratamento hormonal à base de testosterona, existem outros hormônios masculinos também. Os homens trans geralmente têm barba, pelos pelo corpo. Só que a cirurgia para o homem trans, ela ainda não está totalmente regulamentada. Então, é considerada uma cirurgia em fase de teste. Existe, mas ela não é uma cirurgia... não que seja simples, mas ela é muito mais complexa do que a cirurgia para a mulher. Então, o homem trans normalmente tira as mamas, né? Porque a mama é um símbolo muito forte. O homem é aquele que nasceu como... Nasceu como mulher. Com psicológico de mulher. Não. Nasceu mulher e com psicológico de homem. Com psicológico de homem. Como é o caso daquela filha da Gretchen. Do filho da Gretchen. Filho da Gretchen, Isso, não é mais ele filha. é um homem. Ele é um homem. Exatamente. Aliás, um homem lindo, né? Sim. Porque ninguém olha aquele rapaz e fala que um dia foi mulher. Não tem Sim. como, né? Como que funciona? É a mesma situação. Tem que fazer todo um tratamento hormonal para chegar Faz tratamento hormonal, isso. O homem trans geralmente não faz a cirurgia, por conta dessa cirurgia estar em fase de teste, mas ele faz o tratamento hormonal. O que eles fazem é retirada da mama, que a mama Sim. é um símbolo muito forte da feminilidade, né? Sim. E então o que eles fazem geralmente é a retirada da mama e fazem o tratamento hormonal. E a gente nota, assim, que pelo menos esse, eu acho que é o único caso que eu conheço de homem, mulher, que nasceu com o psicológico de homem. Eu acho existem muitos casos. Mas assim, o único que eu conheço, assim, de ter visto e realmente não tem como dizer. Existem muitos casos. É que as mulheres acabam chamando mais a atenção, né? E não tem. E me fala uma coisa, você falou da cartilha, diversidade sexual. Gente, essa cartilha, ela foi editada pela Secretaria de Justiça do Governo do Estado de São Paulo. E me diz uma coisa, qualquer um tem acesso? Sim, na verdade, na Secretaria de Justiça, que fica lá no pátio do colégio. Eles têm a distribuição, eu tenho ela em PDF. Se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato comigo ou com a Márcia, eu passo para pegar o PDF dela. É um material interessante porque assim, ela esclarece os conceitos, o que é o L, o G, o B, o T, o I. Então esclarece essas questões e também traz um pouco de legislação, então é um material bem interessante. E a parte mais interessante é que realmente eu nunca tinha visto, assim, com facilidade essa cartilha. Então, e eu acho que devia ter em todos
em todos os departamentos, principalmente na área da saúde, a pessoa vai no médico, tinha que ter lá uma cartilhazinha, né? E vocês têm a cartilha da OAB. Essa Sim. cartilha é da OAB São Paulo. Da seccional, isso. Da seccional. Posso pegar aqui? Gente, essa cartilha, quem que editou, quem que escreveu essa cartilha? Foi feita Foi a pela própria- comissão, isso. Foram os membros da comissão. Existe comissão de diversidade sexual em São Paulo? Ou Existe. também é núcleo? Não. Lá é Existe comissão. comissão de diversidade sexual em São Paulo, existe comissão de diversidade sexual em âmbito federal. E Guarulhos, na verdade, é um dos... Existem alguns municípios que não tem nada, não tem trabalho nenhum, né? Algumas OABs. Que é o pior, né? Mas nós éramos comissão também. Por esse Aqui? Aqui em Guarulhos nós éramos Até quando? até a presidência anterior. O que aconteceu foi que com o novo arranjo que o Dr. Alexandre fez, ele abarcou muitas comissões por questões de gestão, tá? Mas assim, nós continuamos podendo fazer o trabalho. O que acontece, infelizmente, em muitas subseções e muitas sessões, tem a comissão quer fazer uma palestra, não tenho auditório, não tenho agenda. E esse problema eu não tenho aqui em Guarulhos. Eu tenho total apoio da minha diretoria. Certo. Ou seja, embora seja um núcleo, é um núcleo que te dá liberdade de trabalho. Me dá total liberdade de trabalho. Você não posso reclamar. não Estou pode- aqui falando em nome da OAB porque tenho essa liberdade da minha diretoria. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz com a nossa OAB, esse é um tema importante e urgente. Eu não digo nem que ele é importante, ele é urgente. Porque isso mostra que a OAB está de mãos dadas com a cidadania, né? Com a dignidade humana. E a OAB ela não pode se omitir.